Ainda em terras capixabas, o Circulando veio conhecer mais sobre a capital da fé, o Espírito Santo. Ainda aqui no Espírito Santo, agora eu estou com a historiadora Larissa Machado e vamos saber mais das riquezas e das belezas aqui no Espírito Santo. Larissa, já quero te indagar com uma pergunta. Por que chama Espírito Santo? Então, porque quando o colonizador, o capitão donatário da nossa capitania, Vasco Fernandes Coutinho, chega aqui nas terras de Vila Velha, na prainha, era domingo de Espírito Santo, Atualmente a gente comemora no 23 de maio. E por conta disso, em homenagem à terceira pessoa da Trindade, ele batiza toda a sua capitania com esse nome, acreditando que ele estaria abençoando essas terras, com homenagem a essa pessoa tão importante da Trindade. No litoral sul tem um município chamado Anchieta, onde existe um grande santuário dedicado ao santo. E é para lá que nós vamos agora. São José de Anchieta partiu para a eternidade aos 63 anos na aldeia de Heritiba, a 80 quilômetros de Vitória. Mais tarde, a aldeia tornou-se cidade e foi honrada com o nome do santo. Estou na cidade de Anchieta porque eu vim visitar o Santuário Nacional de São José de Anchieta e eu estou com um vigário aqui comigo e ele vai deixar ele se apresentar e contar um pouco. Já quero indagar com uma pergunta, como é cuidar do santuário do apóstolo brasileiro? Uma saudação a todos que assistem à Canção Nova. É uma alegria estar aqui com vocês, recebê-los aqui no Santuário Nacional de São José de Anchieta. Eu sou o padre Gilberto Brandão, sou vigário da paróquia Nossa Senhora da Assunção, santuário de São José de Anchieta. E é importante ter esse santuário porque ele é o segundo santuário do Brasil. Então sabemos que Aparecida é o nosso santuário da padroeira do Brasil e aqui o nosso santuário é o segundo santuário do Brasil. Então é importante porque Anchieta ele veio desde muito novo aqui para o Brasil, com 19 anos. Então um jovem com um grande desejo de servir a Jesus Cristo e ele encontrou nessas terras um lugar propício, um lugar fértil para exercer esse seu desejo de ser missionário. Como jesuíta, então tem essa característica, tem esse carisma de ir às missões. E esse jovem, desde muito cedo, veio aqui e trabalhou em muitas terras, aqui no Espírito Santo, em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, então em muitos lugares aqui. E com isso ele foi fazendo a evangelização com os povos indígenas, com esses povos que existiam aqui na época e dedicou muito tempo nesse trabalho. Ele passou mais de 40 anos servindo em terras brasileiras. E aí, por isso que ele é conhecido como o apóstolo brasileiro, por ter desbravado aqui, essa região aqui do Brasil, catequizando pessoas, índios, E também tem uma experiência dele que ele conheceu, o Frei Pedro. Isso, então ele evangelizou em vários lugares, então ele fundou grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Anchieta, nós falamos que é uma cidade que foi fundada por um
por um santo que dedicou a sua vida aqui, né, em terras capixabas, e com um serviço muito importante com os índios. E ele fundou essa igreja em 1597, na época, no mesmo dia de Nossa Senhora da Assunção. Então, por isso que nós temos a paróquia Nossa Senhora da Assunção, Santuário São José de Anchieta. Então, ele deixou um legado muito grande para essa cidade e para o Brasil. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo do Brasil. E ele também é responsável por fazer a gramática em tupi. Então, essa gramática que traduz essa expressão de uma língua, de um povo, então que ele se dedicou tanto. E é importante que Anchieta, antes de ensinar, ele aprendeu a língua para estar mais perto daqueles que ele queria servir e dedicar toda a sua vida. E interessante, né? Já que ele veio para cá, ficou aqui, né? Até o fim da vida dele, né? Ficou aqui. Ele, além de ter, né, essa capacidade de evangelização, hoje tem um lugar de evangelização que ficou aqui, o santuário. Como que é as visitações, os peregrinos que vêm aqui? Então, nós temos esse santuário que geralmente no período do verão é mais procurado. Então, pessoas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo e aqui do próprio estado também do Espírito Santo, que vêm conhecer a história desse grande santo, desse grande apóstolo do Brasil que dedicou a sua vida. Aqui no quarto de São José de Anchieta, eu já quero perguntar, padre, quanto tempo tem esse quarto, né? Quantos anos? Esse quarto é da época do padre Anchieta, né? Então do século XVI ainda. Então aqui é onde Anchieta passou toda a sua vida, né? Quando estava aqui em Anchieta, que antes a cidade se chamava Heritiba. Então aqui temos uma relíquia, né, parte do seu osso, né, que a gente conserva aqui, data do século XVI. E aqui ao lado nós temos a bula de canonização que o Papa Francisco proclama José de Anchieta como santo. Então, como esse tempo, né, 10 anos da sua canonização. E essa parte aqui do crucificado, o que representa? Esse é um crucifixo antigo, né, da época da igreja mesmo antiga, que se conservou aqui para manter também esse amor, essa dedicação que São José de Anchieta teve à pessoa de Jesus Cristo, né? Ele que dedica a sua vida a esse que é o nosso Salvador, é aquele que nos deu a vida. Eu poderia até dizer que talvez, né, São José de Anchieta fez adoração olhando para esse crucificado? Eu não posso te afirmar, mas José de Anchieta, com certeza, ele faz uma contemplação diante de um crucifixo, diante do Cristo ressuscitado, porque faz parte também da espiritualidade inaciana, contemplar a pessoa de Jesus Cristo, né, nas suas dores, no seu sofrimento, e que por amor dá a sua vida por nós. Aqui é a linha do tempo da vida de São José de Anchieta, né? 1534, que é o nascimento dele lá na ilha de Tenerife, La Laguna, e mostrando os passos que ele dá, né, de estudos. Ele começa a estudar em 1548 em Coimbra, 1551 ingressa na Companhia de Jesus, 1553 os primeiros votos e vem para o Brasil. E aí ele vai fundando, em 1554, funda a aldeia em Piratininga, faz em 1555 a gramática Tupi-Guarani e vai contando aqui. Em 1566 é a ordenação sacerdotal dele
E em 1577, algo importante, ele é nomeado provincial dos jesuítas do Brasil. E em 1579 ele funda essa missão de Heritiba, que é aqui a atual cidade de Anchieta. E 1597 é a data da sua morte. Em 1980 ele é beatificado e em 2014 ele é canonizado. E a canonização dele em 1980 é por João Paulo II, São João Paulo II, e a canonização em 2014 pelo Papa Francisco. Então aqui nós estamos no museu, que é como uma linha do tempo, né? Desde 1579, né? Onde no dia 15 de agosto, São José de Anchieta estabelece essa missão jesuítica de Nossa Senhora da Assunção, e que na época era a aldeia de Heritiba. Né? Depois de um tempo é que se torna cidade de Anchieta. Então aqui as pessoas que visitam têm a possibilidade de conhecer um pouco a história desse lugar e, por meio também desse lugar, conhecer quem foi Anchieta e o que ele fez aqui. Teria alguma oração específica que ele deixou nos escritos? Alguma coisa assim mais, né? Porque como é família, o senhor é irmão dele. Teria algum relato? Olha, da Virgem Maria, não é um legado muito grande de José de Anchieta, e ele deixou também muitas obras de teatro, e todos dedicados à Virgem Maria. Então, é esse o grande legado, a grande contribuição que ele dá para a nossa igreja e para nós aqui que estamos cuidando deste Santuário Nacional de São José de Anchieta. E quem vem ao santuário, quais as atividades que eles vão encontrar aqui, os turistas, até mesmo os peregrinos? Então, eles têm aqui a história do santuário, e temos no primeiro piso aqui o quarto de São José de Anchieta, e ali tem a bula de canonização, tem também uma relíquia, também um pedaço do osso dele. Então aí o turista pode ter esse contato também e conhecer um pouco dessa história, sem contar com a vista, né, do Rio Benevente, que é encantadora. As pessoas podem estar apreciando essa vista. O museu, né, um museu que as pessoas podem conhecer, podem também obter mais informações sobre a vida desse santo. Temos o café Heritiba, né, que está aberto todos os dias, e temos a lojinha do santuário, que as pessoas podem também levar alguma lembrança, algum objeto para suas casas como lembrança, como recordação da sua visita aqui no Santuário Nacional. E de atividades religiosas, sacramentais aqui da paróquia? Nós temos todos os dias missa às 19 horas, e aos domingos nós temos missa às 8 horas da manhã, 10h30 e 7 horas da noite. Então são essas atividades. E ao lado aqui do santuário nós temos o Centro de Espiritualidade São José de Anchieta, que nós conhecemos aqui em Anchieta como CESPA, e oferecemos também retiros, encontros para diversas pastorais da nossa igreja. Então, uma forma também de contribuir para que mais pessoas conheçam essa espiritualidade inaciana, essa espiritualidade que moveu e motivou também a São José de Anchieta ao longo de toda a sua vida. Desde então, todos os dias recebem muitos peregrinos, especialmente no dia 9 de junho, memória do padroeiro, onde milhares de devotos chegam até esta igreja para recorrerem à intercessão do apóstolo brasileiro.
é o altar primeiro, né, o altar primitivo, onde José de Anchieta celebrava as suas missas, né? Então, a gente manteve esse altar para manter realmente a história desse santuário. Então, toda essa parte foi deixada à mostra, né, descoberta exatamente para que a pessoa que chegue até o Santuário Nacional possa ter esse contato com a história, para perceber como era antes, na época de São José de Anchieta. Aqui já é um lugar totalmente diferente, né? Aqui fala um pouco dos animais silvestres aqui da região, mas também tem algo bem inusitado. Aqui é o Holomask, onde Anchieta vai contar a história, né? E a pessoa que chega aqui tem a possibilidade de, como se estivesse escutando do próprio Anchieta a sua história, a sua vida. Nossa, que forte. Vamos ver se ele vai falar com a gente. Não acredito. Então a gente chegou e ele não quer falar. Então quer dizer que essa face era a face dele quando ele morreu em 1897. 1597, exatamente. Então projetada para que a pessoa tenha a ideia de estar realmente conversando com São José de Anchieta e escutando dele um pouco a sua vida, a sua história. Todo o Brasil é um jardim de cultura. Não se vê esse coisa do alto. Brasileiros que vão mais juntos, a presença dos religiosos aqui no Espírito Santo está junto com a colonização. A Companhia de Jesus, né, os jesuítas, né, o Padre Anchieta talvez seja o nosso maior representante aqui do Brasil. Eles chegam aqui no Brasil logo após os primeiros colonizadores. E aqui no Espírito Santo eles vão trabalhar como um braço da coroa portuguesa, né? Eles vão ter uma função que vai muito além da questão só da religião. Eles vão fundar cidades. Então nós temos de norte a sul do estado, né, cidades que foram fundadas a partir de companhias religiosas, né? A cidade de Anchieta é uma cidade, né, que foi fundada a partir de uma aldeia jesuítica. A cidade de Guarapari é uma cidade que foi fundada a partir de uma aldeia jesuítica, né, com um trabalho muito forte. Nós temos prédios, né, igrejas que foram, né, heranças deixadas por esses grupos religiosos também de norte a sul do Espírito Santo. Temos a Igreja de Reis Magos na Serra, temos o Santuário Anchieta aqui na cidade de Anchieta, o Palácio Anchieta, né, na capital Vitória, que hoje é sede do governo, mas foi o Colégio Santiago, Colégio Jesuítico. No extremo sul do estado, a gente tem a igreja de Muribeca, no município de Presidente Kennedy. Então, esses jesuítas eles circulavam pelo território, né, do estado livremente. Alguns lugares eles tinham melhor aceitação pelos grupos, outros não. E isso deixou, né, todo esse legado, tanto na parte religiosa quanto na parte administrativa. Eles têm uma importância fundamental para a colonização do Espírito Santo, de todo o estado do Espírito Santo, né, de norte a sul do nosso estado. E, né, a consequência, né, desses religiosos, né, além dos jesuítas, a gente tem os franciscanos. Tivemos ao longo da história outros grupos, né? A Igreja Católica sempre teve uma presença muito marcante nas nossas vilas, nas nossas aldeias, nas nossas freguesias aqui do Brasil inteiro, né, e do Espírito Santo de maneira especial. Então essas festas, essas celebrações, elas acontecem no estado inteiro, né? Temos a Festa da Penha, que talvez seja maior. Larissa, e a economia aqui no Espírito Santo? Como que acontece? Qual a forma mais assim de arrecadação que o estado tem?
Então, o Espírito Santo é uma economia bem diversificada, né? Nós temos tanto a questão da mineração, né? E a questão portuária muito forte, Porto de Vitória, né? Na região da Grande Vitória tem um complexo portuário muito grande, com grandes empresas exportadoras, sendo o minério de ferro, né? O principal produto exportado do nosso estado. Mas de norte a sul a gente tem uma economia diversificada, agricultura muito forte, atividade pesqueira, uma atividade também que tem desenvolve, né, e traz uma riqueza muito grande para as múltiplas cidades do Espírito Santo. O café, né, que desde o século XIX é uma produção que também tem um destaque nacional. O café capixaba é um café conhecido nacionalmente, reconhecido, né, em muitos lugares. Então, a economia capixaba ela é diversa. História desse grande santo. Então nós temos colaboradores aqui que acompanham as pessoas que chegam até nós, também podem conhecer aqui o santuário, conhecer a história e com isso ter um maior aprofundamento e conhecimento desse grande santo que esse ano nós completamos 10 anos da sua canonização. E nesses 10 anos de canonização, acredito muitos testemunhos, mas teria alguma curiosidade, algo assim mais reservado desse jesuíta? Olha, José de Anchieta era um santo espanhol, mas que dedicou a sua vida aqui, nessas terras. Então ele, na sua simplicidade, na sua espiritualidade, porque ele bebe dessa espiritualidade inaciana, herdada de Santo Inácio de Loyola. Então, José de Anchieta teve um carinho muito grande por Nossa Senhora. Então, ele é autor dos poemas à Virgem, poemas à Nossa Senhora, que é realmente uma grande experiência que ele vai retratando. Então, mostra o carinho, o cuidado, a dedicação dele à Nossa Senhora. Por isso que essa igreja também é Nossa Senhora da Assunção, pelo grande cuidado e carinho que ele tinha por Nossa Senhora. São José de Anchieta partiu para a eternidade aos 63 anos na aldeia de Heritiba. Que nome diferente. São José de Anchieta partiu para a eternidade aos 63 anos na aldeia de Heritiba. Peraí, deixa eu passar. Desde então, todos os dias, recebe muitos peregrinos, especialmente no dia 9 de junho, memória do padroeiro, onde milhares